O amor verdadeiro existe, ou é apenas uma ilusão criada pelo inconsciente? Será que no fundo estamos apenas projetando nossos próprios desejos e carências no outro? Jung passou anos estudando a mente humana e percebeu que o amor não é apenas um sentimento, mas um fenômeno psicológico profundo, moldado pelo inconsciente. Muitas pessoas acreditam que o amor verdadeiro é um encontro mágico entre almas gêmeas. Mas Jung descobriu que a maioria das nossas relações amorosas são espelhos do nosso próprio mundo interior. O que sentimos pelo outro, na verdade, pode ser um reflexo de algo que está dentro de nós e que ainda não reconhecemos. Por isso, muitas vezes, nos apaixonamos por pessoas que parecem perfeitas no início, mas que, com o tempo, revelam lados que não esperávamos. Isso acontece porque, sem perceber, estamos projetando neles qualidades e características que gostaríamos de ter ou que tememos enfrentar em nós mesmos. Mas então, se o amor é influenciado por tantas forças inconscientes, será que é possível encontrar um amor verdadeiro e duradouro? Como podemos diferenciar o amor real de uma simples projeção psicológica? Neste vídeo, vamos explorar a visão de Jung sobre o amor, como o inconsciente molda nossas relações e como podemos construir um amor mais autêntico e consciente. O amor verdadeiro não é aquilo que vemos nos contos de fadas, onde duas pessoas se encontram e, como num passe de mágica, vivem felizes para sempre. Para Jung, o amor não era uma simples emoção passageira, mas um processo profundo de crescimento e transformação. Ele acreditava que o amor verdadeiro não é encontrado, mas construído. E para isso, é preciso enxergar o outro como ele realmente é, sem projeções ou idealizações. A maioria das pessoas se apaixona por uma imagem inconsciente que projeta no parceiro. Essa imagem pode ser baseada em expectativas culturais, em experiências da infância ou até nos arquétipos que carregamos no inconsciente coletivo. Jung percebeu que muitas relações começam com uma intensa atração porque uma pessoa vê no outro algo que falta dentro dela mesma. Mas, conforme o tempo passa, essas projeções começam a desmoronar, e é nesse momento que a relação se transforma, ou o casal amadurece e constrói um amor real, ou se separa por não conseguir lidar com a desilusão. Para Jung, o amor verdadeiro acontece quando paramos de ver o outro como um reflexo das nossas próprias necessidades e passamos a aceitá-lo como ele realmente é. Isso exige um alto nível de autoconhecimento e individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesmo e se tornar uma pessoa completa. Diferente do que muitos pensam, o amor verdadeiro não significa encontrar alguém que nos completa, mas sim encontrar alguém com quem podemos crescer sem perder nossa individualidade. Se não tomarmos consciência desse processo, o amor pode se tornar uma ilusão guiada pelo inconsciente. Mas como exatamente essa parte oculta da mente molda nossas relações e nos faz sentir atraídos por certas pessoas? No próximo capítulo, vamos entender como o inconsciente influencia profundamente nossas escolhas amorosas e como ele pode nos levar a repetir padrões sem perceber. Se você já se perguntou por que sempre se atrai pelos mesmos tipos de pessoas ou por que certos relacionamentos parecem seguir um padrão repetitivo, a resposta pode estar no seu inconsciente. Jung descobriu que o amor não é uma escolha racional, mas sim um fenômeno psicológico profundamente influenciado por forças inconscientes. Desde a infância, criamos imagens internas do que é o amor com base nas nossas primeiras experiências emocionais, principalmente com nossos pais ou cuidadores. Se crescemos em um ambiente onde o amor estava ligado ao abandono, rejeição ou instabilidade, nosso inconsciente pode procurar esse mesmo padrão na vida adulta. Isso acontece porque o inconsciente busca familiaridade, não felicidade. Ele tenta recriar situações que já conhece, mesmo que sejam prejudiciais.
É por isso que muitas pessoas se envolvem repetidamente em relacionamentos tóxicos ou atraem parceiros que reforçam suas feridas emocionais. Além disso, o inconsciente projeta no outro características que não reconhecemos em nós mesmos. Se temos dificuldade em aceitar nossa própria vulnerabilidade, podemos nos sentir atraídos por pessoas que demonstram essa característica. Se reprimimos nossa independência, podemos nos encantar por pessoas extremamente livres e desapegadas. Essa projeção é tão poderosa que muitas vezes nos apaixonamos não pela pessoa real, mas pela imagem inconsciente que criamos dela. Isso explica por que, com o tempo, alguns relacionamentos se tornam frustrantes. Quando as projeções desaparecem, percebemos que o parceiro não era exatamente como imaginávamos. Mas isso não significa que estamos condenados a repetir esses padrões para sempre. Quando tomamos consciência de como o inconsciente influencia nossas escolhas, podemos começar a fazer mudanças reais. No próximo capítulo, vamos explorar um conceito essencial para entender o amor segundo Jung, o papel do ânimos e da ânima nas relações amorosas. Jung descobriu que, dentro de cada um de nós, existe uma energia psíquica que representa o oposto do nosso gênero biológico. Ele chamou essas forças de anima e animus. A anima é a parte feminina do inconsciente masculino. Ela representa a sensibilidade, a intuição, a empatia e os aspectos emocionais reprimidos. O animus é a parte masculina do inconsciente feminino. Ele simboliza a racionalidade, a firmeza, a força de decisão e a capacidade de ação. Esses arquétipos desempenham um papel crucial nas nossas relações amorosas. Muitas vezes, nos sentimos atraídos por pessoas que personificam os aspectos da nossa própria anima ou animus que ainda não integramos em nossa consciência. Por exemplo, um homem que reprimiu sua sensibilidade e conexão emocional pode se apaixonar por mulheres extremamente intuitivas e empáticas. Isso acontece porque sua anima está projetada nelas. Ele não está apenas amando a pessoa real, mas também buscando inconscientemente a parte dele mesmo que ainda não reconheceu. O mesmo ocorre com as mulheres. Se uma mulher não desenvolveu sua autoconfiança e capacidade de decisão, pode se sentir atraída por homens que demonstram autoridade e firmeza, projetando seu animus neles. O problema surge quando essa projeção não é reconhecida. Em vez de enxergar o outro como uma pessoa real, vemos nele aquilo que gostaríamos de ter dentro de nós mesmos. É por isso que em muitos relacionamentos, o encanto inicial se desfaz quando as projeções começam a desmoronar. Para Jung, um relacionamento verdadeiro acontece quando paramos de projetar e passamos a integrar nossa própria anima ou animus. Isso significa que, em vez de buscar no outro as qualidades que sentimos faltar em nós mesmos, aprendemos a desenvolvê-las dentro de nós. Quando isso acontece, o amor se torna mais autêntico, pois não depende da idealização do parceiro. Em vez de enxergá-lo como uma metade perdida, passamos a vê-lo como um companheiro de crescimento. Mas se a projeção do animus e da anima pode nos enganar, o que realmente determina por quem nos apaixonamos. No próximo capítulo, vamos explorar os fatores inconscientes que influenciam nossas escolhas amorosas e por que nos sentimos atraídos por certos tipos de pessoas. O amor parece algo espontâneo, imprevisível e mágico, mas segundo Jung, nossas escolhas amorosas não são tão aleatórias quanto imaginamos. O inconsciente desempenha um papel decisivo na atração que sentimos por certas pessoas. Um dos principais fatores que influenciam quem nos atrai é a familiaridade emocional. Nosso inconsciente tende a buscar padrões que reconhece independentemente de serem positivos ou negativos. Por exemplo, se alguém cresceu em um ambiente onde o amor estava associado à instabilidade, pode se sentir inconscientemente atraído por parceiros emocionalmente distantes ou imprevisíveis. Não porque isso seja saudável, mas porque é familiar.
Outro fator importante é a projeção da nossa própria psique. Como vimos no capítulo anterior, a anima e o animus influenciam fortemente nossas escolhas. Muitas vezes, nos apaixonamos por pessoas que expressam características que ainda não reconhecemos em nós mesmos. Se alguém nunca desenvolveu sua capacidade de liderança, pode sentir uma atração intensa por parceiros autoritários. Se tem dificuldade em expressar emoções, pode buscar alguém extremamente sensível e emocional. Além disso, Jung percebeu que há um elemento de complementaridade psíquica nos relacionamentos. Isso significa que frequentemente escolhemos parceiros que refletem aspectos reprimidos do nosso próprio inconsciente. Por isso, muitos relacionamentos são marcados por tensão e conflitos. Não porque a relação esteja errada, mas porque o outro está refletindo algo que precisamos reconhecer e integrar em nós mesmos. A questão é, como podemos diferenciar um amor baseado em projeção de um amor verdadeiro e consciente? A resposta está na capacidade de enxergar o outro como ele realmente é, sem idealizações. O amor verdadeiro não surge da necessidade de preencher um vazio interno, mas da capacidade de compartilhar a vida com outra pessoa sem perder a própria identidade. No próximo capítulo, vamos explorar os perigos das projeções inconscientes no amor e como elas podem distorcer completamente nossas relações. O amor pode ser uma das experiências mais transformadoras da vida, mas também pode ser fonte de frustração e sofrimento quando não compreendemos os mecanismos inconscientes que estão em jogo. Jung percebeu que a projeção inconsciente é um dos maiores perigos nos relacionamentos. Muitas vezes, não nos apaixonamos pela pessoa real, mas pela imagem que criamos dela, projetando nossos próprios desejos, carências e idealizações. No início de um relacionamento, essa projeção pode ser intensa. Vemos o parceiro como perfeito, como se fosse a resposta para tudo o que sempre buscamos. Mas com o tempo, essa imagem se desfaz e começamos a enxergar o outro com mais clareza. Quando isso acontece, muitas relações entram em crise. Isso explica por que tantas pessoas sentem que um relacionamento mudou depois de um tempo. Na verdade, não foi o parceiro que mudou, mas sim a projeção que começou a se dissolver. Outro problema é quando projetamos nossas próprias sombras no parceiro. Se temos dificuldades em lidar com nossa raiva, podemos acusar o outro de ser agressivo. Se reprimimos nossa independência, podemos enxergar o outro como controlador. Essas projeções podem gerar conflitos constantes e impedir um relacionamento saudável, pois estamos reagindo não ao que o outro realmente é, mas ao que ele representa dentro do nosso inconsciente. Além disso, algumas pessoas se apegam às suas projeções e se recusam a ver a realidade, insistindo em relacionamentos tóxicos porque estão emocionalmente ligadas à imagem idealizada que criaram. A boa notícia é que existe um caminho para sair desse ciclo. A chave está no autoconhecimento e na individuação. Quando reconhecemos nossas projeções e começamos a integrar os aspectos ocultos da nossa psique, conseguimos enxergar o parceiro de forma mais clara e construir um amor baseado na realidade e não na ilusão. Mas como podemos tornar um relacionamento mais consciente e evitar cair nesses padrões inconscientes? No próximo capítulo, vamos explorar estratégias para construir um amor mais verdadeiro e equilibrado. Se nossas escolhas amorosas são tão influenciadas pelo inconsciente, existe uma forma de construir um relacionamento mais verdadeiro e consciente? Jung acreditava que sim. O primeiro passo para um amor mais autêntico é o autoconhecimento. Enquanto não reconhecermos nossos próprios medos, padrões e projeções, continuaremos buscando no outro algo que, na verdade, precisamos encontrar dentro de nós mesmos. Em vez de esperar que o parceiro preencha nossos vazios emocionais, devemos nos perguntar: o que estou projetando nessa relação? O que essa pessoa representa para mim?
Quanto mais consciência tivermos sobre o que buscamos no outro, mais poderemos construir relações saudáveis. Outro ponto fundamental é a integração da anima e do animus. Em vez de buscar no parceiro as qualidades que sentimos faltar em nós, podemos trabalhar para desenvolvê-las internamente. Por exemplo, se sentimos que nosso parceiro é a fonte da nossa segurança, talvez isso signifique que precisamos fortalecer nossa própria confiança. Se buscamos alguém que nos traga aventura e liberdade, pode ser um sinal de que precisamos explorar mais esses aspectos na nossa própria vida. Além disso, é essencial diferenciar amor verdadeiro de carência emocional. Quando estamos carentes, podemos aceitar relações que não nos fazem bem apenas para evitar a solidão. O amor verdadeiro, por outro lado, é baseado na conexão genuína, no respeito e no crescimento mútuo. Jung também nos ensina que o amor consciente não é a busca pelo parceiro perfeito, mas pela relação que nos desafia a crescer. Relacionamentos não devem ser uma fuga, mas sim um espelho que nos ajuda a enxergar partes de nós mesmos que precisam ser integradas. Isso significa que conflitos e desafios são normais, desde que sejam encarados com maturidade e disposição para o crescimento. Em vez de ver os problemas como sinais de que algo está errado, podemos enxergá-los como oportunidades de aprendizado. Por fim, a base de um relacionamento saudável é a individuação. Isso significa que, para amar verdadeiramente alguém, primeiro precisamos nos tornar seres completos por nós mesmos. Quanto mais nos conhecemos, mais conseguimos construir relações baseadas no amor real e não na necessidade ou na idealização. No próximo capítulo, vamos concluir essa jornada com uma reflexão sobre o que o amor verdadeiro realmente significa e como aplicar esse conhecimento na vida real. O amor verdadeiro não é um encontro mágico onde tudo se encaixa perfeitamente. Ele é um processo de crescimento e transformação, onde aprendemos a enxergar o outro como ele realmente é, sem ilusões ou projeções. Jung nos ensina que enquanto não tomarmos consciência dos padrões inconscientes que moldam nossas escolhas, continuaremos repetindo histórias e atraindo relacionamentos que refletem nossas próprias questões internas. Agora te convido a refletir o que você tem buscado nos seus relacionamentos. Há padrões que se repetem? Você já se sentiu atraído por alguém apenas para depois perceber que criou uma idealização? Se quiser colocar esse conhecimento em prática, experimente observar suas projeções, tente perceber se você está enxergando a pessoa real ou apenas aquilo que deseja encontrar nela. Buscar sua própria completude, em vez de esperar que o outro preencha suas lacunas emocionais, trabalhe para desenvolvê-las dentro de você. Construir relações baseadas na realidade. Relacionamentos saudáveis são aqueles que permitem que ambos cresçam sem perder a individualidade. Se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas vezes, escrever sobre isso nos ajuda a enxergar nossos padrões inconscientes e transformá-los. O amor verdadeiro não é uma busca externa, mas um reflexo do nosso próprio nível de consciência. Quanto mais nos conhecemos, mais podemos construir relações baseadas na autenticidade e no crescimento mútuo.